Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Neste vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer esta linda bolsa de crochê Anabela. Foi feita com o fio barroco e o fio de malha Fisher, com a agulha número 5. Olha que linda! As alças ficaram maravilhosas. E não é difícil de fazer, ok? Vou deixar no canal também o passo a passo das alças da bolsa Anabela. Vou ensinar para vocês aqui o passo a passo da bolsa de crochê Anabela. Eu vou fazer no fio barroco número 8. Vou também utilizar o fio de malha, o fio da marca Fisher. A cor do fio é bege. Vou utilizar também agulha número 5 e agulha auxiliar número 3 para puxar o fio aqui da nossa base retangular, tá? Que já vem furadinha, que imita couro aqui, né? Corinho. Agulha de tapeceiro, marcadores de carreira, cortador de fio, cola Tec Bond, botões de pressão, tá? Tá aqui presinho, ó, imantado. Então, bora crochetar. Para a confecção, eu vou usar esse fundo aqui de uma imitação de couro, é um corino, tá? E todo furadinho já, um fundo próprio para a bolsa, ok? Ele é oval, então vou puxar os pontos e nos bicos, aqui nos bicos, eu vou fazer 2 pontos juntos, tá? Somente aqui nas 4 pontas, tá bom? Então, esse é o lado de dentro e esse é o lado de fora. Vou utilizar a agulha número 3 para puxar a malha, tá? Então, olha, vou escolher o canto aqui, ó, vou escolher essa lateralzinha aqui, ó, para começar, tá? Então, vamos fazer puxando ponto baixo e dando uma largadinha no ponto, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o aumento já nesse primeiro ponto, eu já vou fazer o aumento. Ó, esse primeiro ponto vai ficar mais apertado mesmo, tá bom? Então, vamos seguir puxando todos os pontos. Ó. Vamos puxando, deixando o ponto bem frouxo. Soltar o fio. Vou fazer até a primeira lado com vocês aqui. Chegando aqui no biquinho, ó, vou fazer 2 pontos juntos. A agulha é fina para a malha, né? Mas é a única que entra aqui no furinho, tá? E vou seguir fazendo os pontos baixos até o final. Vai dando uma esticadinha, tá? Façam aí os pontos baixos de vocês, no final eu volto pra gente finalizar. Cheguei aqui, ó, ao final, vou trocar agora para a agulha número 5, tá? E vou pegar somente pela alcinha de trás do ponto. E vou fazer
ponto baixo sobre ponto baixo em carreiras circulares. Essa primeira carreira eu vou pegar só pela alcinha de dentro do ponto, tá? Então, façam aí a carreirinha de vocês, pegando somente pela alcinha de dentro aqui do ponto e deixando esse relevo aqui embaixo. Cheguei aqui ao final, agora nós vamos fazer a carreira pegando o ponto inteiro, tá? Em ponto baixo. Então, vamos lá. Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, mas pegando agora o ponto inteiro, ok? Cheguei aqui, ó, esse aqui é o primeiro ponto do aumento, tá? Que é esse aqui. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto e vou colocar um marcador, tá? Esse aqui é o primeiro, pra gente não se perder, tá? Porque agora eu vou fazer troca de fio. Então, eu vou fazer até o próximo aumento, fazendo ponto baixo, ó. Aqui na curvinha, tá? Até o outro ladinho aqui, onde nós vamos trocar o fio. Então, ó, vamos fazendo ponto baixo, tá? Eu não vou falar a quantidade de pontos, porque depende do tamanho do fundo que vocês escolheram, tá? Não se preocupem, ele tá repuxando um pouco, mas é porque é fio de malha, depois ela vai ceder, tá? Procurem alongar bem o ponto da malha aí, essa malha tem uma elasticidade muito boa. Então, ó, vamos fazendo ponto baixo, tá? Até aqui no aumento, ó. Então, fiz este é o primeiro ponto do aumento, este aqui é o segundo, ó. Então, eu puxo o ponto, tá? Vou dar uma esticadinha, mas eu finalizo como o barbante aqui, o barroco, tá? Aí, eu vou puxar aqui, ó, vou finalizar o ponto no barbante, tá bom? Aí, vou dar um nozinho aqui. Vou deixar o fio aqui, na espera, e vou seguir agora fazendo o ponto pipoca, tá? Então, olha, para o ponto pipoca, eu vou fazer no fio barroco, ok? Então, eu vou dar laçada na agulha, vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto pela metade, e depois eu vou finalizar, ó. Vou fazer 5 pontos altos, 2, vou puxar o fio aqui, que tá preso. Esse novelo aqui é enorme, até bati, desculpem, aqui na base, tá? Então, vou fazer 5 pontos altos, tá? 3, 4, 5. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Vou entrar aqui no primeiro ponto, vou puxar o ponto, vou fazer uma correntinha, vou dar a laçada, vou para o próximo, vou fazer um ponto alto, assim, uma laçada, vou para o próximo ponto e faço o ponto pipoca. Então, são 5 pontos altos no mesmo ponto. Três, 4,
5. E no quinto eu dou uma alongadinha, aí eu volto. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, ó, é o quinto ponto. Eu puxo e fecho e faço uma correntinha, tá? Quando eu for fazer as próximas, eu vou usar esse ponto aqui de cima, essa correntinha. Então, serão ponto pipoca. Entre cada ponto pipoca, temos um ponto alto. Façam aí a carreirinha de vocês até chegar antes do aumento, que é esse ponto aqui, ó, tá? Quando chegarmos aqui no último ponto, antes do aumento, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no final, fiz a última pipoquinha, tá? Aqui na correntinha, ó, eu vou tirar esse pontinho, tá? Eu vou puxar no fio de malha, aqui, ó, e finalizar o ponto assim, tá? Vou deixar um pontinho, um pedaço de fio maior, tá? E vou descer aqui, ó, e fazer ponto baixo. Só que eu já vou crochetar o fio junto, o fio barroco, e a ponta do fio de malha também, para esconder, tá? Então, ó, eu vou crochetar esses dois fios, eu não vou cortar o fio de malha. Desculpa, não vou cortar o barbante. No outro lado, eu cortei o fio de malha, tá? Então, aqui, ó, eu vou caminhar junto o fio de malha e o barbante. Então, vamos lá. Fazer ponto baixo agora. E vou crochetando os dois fios juntos, até o outro aumento. Então, vamos lá. Ó. Ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Ó. Estico bem, estica bem a malha para não repuxar, tá? Estica bem. Até o cantinho aqui, onde tem o aumento, tá? Puxou a malha aqui. Segue levando o fio. Este aqui, ó, é o primeiro ponto do aumento, tá? Este aqui é o segundo. Eu puxo, ó, eu solto o fio de malha e finalizo com o barbante, ó. Então, esse aqui é o último ponto do aumento, ó, o aumento tá aqui, esse aqui é o último. Agora, nesse aqui, eu vou fazer o ponto pipoca. Então, eu faço 5 pontos altos, 2, 3, 4, e o quinto, tá? Aí, eu vou colocar aqui, ó, e puxar e fazer uma correntinha, tá bom? Aí, fica assim. Aí, aqui, entre um intervalinho e outro, eu faço um ponto alto, entre uma pipoca e outra, até aqui no início. Cheguei aqui, ó, na última pipoquinha, eu vou trocar o fio. Então, eu vou desmanchar aquela correntinha, vou pegar o fio de malha e vou finalizar
com o fio de malha. Vou dar uma apertadinha aqui com o fio, com o barbante, tá? E vou tirar o meu marcador aqui. Eu não preciso mais marcar com esse marcador, porque agora eu já sei que eu cheguei na carreirinha de ponto malha. Só que agora, aqui, ó, eu vou fazer, vou dar uma laçada na agulha, vou seguir, tá? Crochetando com o barbante, tá? Só que a partir dessa carreira, esse aqui foi o último ponto, a partir dessa carreira eu vou fazer meio ponto alto. Então, ó, eu vou subir e vou puxar os 3 pontos de uma vez, tá? Para ficar um ponto mais alongado. Então, ficou 3 carreiras de ponto baixo desse lado e 3 carreiras de ponto baixo desse lado. A partir de agora, dessa carreira, quando eu chegar no ponto malha, eu vou fazer meio ponto alto, tá? E vou seguir crochetando aqui o barbante, tá? Vamos fazer até no outro ponto pipoca. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no último pontinho, tá? Vou dar a laçada, vou pôr o fio, introduzir. Só que na hora de puxar, eu vou puxar com o barbante e vou finalizar o ponto com o barbante, tá? Aí, eu venho aqui em cima desse ponto, dessa correntinha aqui do ponto pipoca, e faço um ponto alto, bem aqui nesse ponto. Ele é mais apertadinho, mas dá pra fazer, tá? Faço o ponto alto em cima do ponto pipoca. Aí, eu vou para este intervalo aqui, ó, e faço um ponto pipoca. Cinco pontos juntos aqui, 5 pontos altos juntos, tá? Fiz 4, né? Fazer o 5º ponto alto. Após fazer o 5º ponto alto, ó, eu volto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o 5º, né? Aí, eu vou puxar e vou fazer uma correntinha. Vou dar a laçada, eu venho no ponto do meio aqui do ponto pipoca, ó. Que é essa correntinha, ela é mais apertadinha de pegar. Quem quiser pode pegar por baixo aqui, ó. Fica mais fácil, tá? E faço um ponto alto, tá? Aí, eu vou para esse ponto alto do meio e faço um ponto pipoca no ponto alto aqui do intervalo, tá? Então, é só seguir, e vai crochetando o fio de malha junto, tá? Eu esqueci aqui, ó. Então, eu vou voltar, tá? Fiz o ponto pipoca, vou dar a laçada. Aqui em cima do ponto pipoca, eu vou fazer um ponto alto, ó, um ponto alto. E aqui no ponto alto do meio, eu vou fazer um ponto pipoca. E vou crochetando o fio de malha junto, tá? Até a outra ponta. Então, aqui eu faço 5 pontos altos juntos. 3, 4, o 5º ponto. Dou uma alongadinha, 1, 2, 3, 4, 5, aí eu volto aqui, ó, no 5º, puxo,
finalizo o ponto com uma correntinha, tá? Vou para o próximo aqui no meio e faço um ponto alto. Ok? Então, é só seguir agora intercalando os pontos pipocas. Eles vão ficar bem fechadinhos, ó. E o intervalo entre eles é um ponto alto. Vou fazer 8 carreirinhas, tá? Aqui de ponto pipoca. Então, vai ser 8 carreirinhas aqui de ponto pipoca. Eu já fiz uma, vou fazer mais 7. E 7 daqui na lateral também ponto malha, tá? Vou fazer as carreirinhas aqui e já volto com vocês. Voltei, eu fiz 8 carreiras em ponto pipoca, tá? E aqui, ó, no último ponto, eu vou fazer com vocês. Nesta carreira, seria um ponto alto, tá? Então, começa com ponto alto aqui, a gente faz 6 pipocas e finaliza com ponto alto. Só que eu vou finalizar com um ponto baixo, porque é o meu último ponto, tá? É para a carreira ficar igualada, não ficar tão alta, ok? Então, aqui, ó, fiz a correntinha em cima do ponto pipoca, eu venho em cima da última pipoca aqui, ó, e faço um ponto baixo. Certo? Agora, eu vou soltar o fio e eu vou começar fazendo ponto baixo por toda a carreira. Eu vou fazer 3 carreiras de ponto baixo. Quando chegar em cima das pipocas, eu volto para mostrar para vocês. Então, olha, eu venho para o próximo, faço um ponto baixo, próximo, um ponto baixo, e vou levando o fio, o barbante um pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou cortar esse barbante, eu não preciso mais levar ele junto, só um pedacinho para prender, tá? Então, vamos fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, até lá nas pipoquinhas, onde também faremos ponto baixo, mas eu vou fazer com vocês um pedaço. Cheguei aqui, esse aqui é o meu primeiro ponto alto, ó. Eu vou fazer um ponto baixo em cima desse ponto alto. Agora, eu vou para o ponto pipoca e faço um ponto baixo em cima do ponto pipoca. Eu vou para o ponto alto do intervalo, faço um ponto baixo. Vou em cima do ponto pipoca, faço um ponto baixo. E assim vou seguir por toda a carreira. E assim vou seguir fazendo os pontos baixos por 4 carreiras. Então, é um ponto baixo no ponto alto do intervalo, um ponto baixo em cima do pipoca, e vai seguindo fazendo ponto baixo por 4 carreiras. Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Finalizei as 4 carreirinhas de ponto baixo, ó. Chegando aqui no último ponto baixo, eu vou cortar o fio, tá? Vou puxar. E com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, eu vou finalizar esse ponto aqui com vocês. Então, eu venho aqui, pulo esse próximo ponto, venho para o da frente, ó. Coloco a agulha por baixo, ó, tá vendo? Puxo bem. Aí, esse último pontinho aqui, ó, que foi o que eu fiz, eu coloco a agulha por cima e desço. E faço uma correntinha, ó. O ponto fica perfeito. Aí, eu viro do avesso e vou dar uma trancada nesse fio, vou dar um nozinho aqui por trás e vou esconder o fio aqui atrás no avesso, tá? Deixa eu voltar aqui, porque deu uma enroscada na malha. Puxa, dá uma olhadinha, vê se o ponto não ficou muito repuxado. Vem para o próximo pontinho aqui, ó.
e vai passando por entre os pontos para trancar o fio e ficar um acabamento legal, tá? Vai descendo. Quanto mais descer, melhor, porque vai ficar um acabamento legal, tá? Esconde bem o fio por dentro. Eu vou cortar bem rente. Dá uma acertadinha. Olha, e ficou assim a nossa bolsa até o momento. Agora, eu vou colocar o botão imantado, tá? Quem já assistiu aos meus vídeos, aqui no vídeo da Clut, eu ensino a revestir esse botão imantado, tá? Vou passar cola, vou colar aqui na bolsa e vou costurar, tá? Assistam ao vídeo, eu vou deixar aqui, tá? Eu vou pôr uma carreira, aqui essa é a primeira, eu vou pôr uma carreira para baixo, da segunda para baixo, e do outro lado também, a partir da segunda carreira para baixo, vou colar, costurar o botão e já volto com vocês para explicar a alça da bolsa. Voltei, pessoal, já coloquei o botão, coloquei uma alça, olha que linda que está ficando a bolsa. Já tá com o botão, olha, o tamanho muito bom, ela cabe muita coisa, cabe sombrinha, a carteira, celular. Agora, eu vou mostrar para vocês como colocar a segunda alça, tá? Então, eu vou virar aqui, nós vamos seguir a direção da outra alça, ok? Agora, para costurar a alça, olha, ficou assim com o botão, tá? O botão imantado. A bolsa ficou de um tamanho bem grande, cabe sombrinha, celular, carteira. Eu já coloquei uma alça, olha que graça. O vídeo dessa alça tá aqui no canal, tá? Eu vou deixar linkado aqui no vídeo. Assistam lá como fazer essa alça, mas quem quiser pode colocar alça de couro, metálica, argola, o que Já preferir, coloquei tá? um chaveirinho, olha que lindo. Enfeite aí a bolsa de vocês, vai ficar maravilhosa, né? No final eu vou deixar a foto, tá? Numa posição melhor. Então, eu vou costurar essa outra alça, vou fazer o seguinte, vou fechar aqui a bolsa. E aí, eu vou colocar assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Uma na direção da outra, tá vendo? Ó. Façam aí, costurem a alça de vocês. Aqui eu tô numa posição um pouco complicada, com o fio que deixamos de sobra, tá? Assim para cima, a partir aqui da última pipoquinha, mas não esqueçam de medir com a outra alça, ó, tá vendo? Uma na direção da outra. Então, deixem bem rente aqui a pipoquinha na coluna, na carreira de cima, desculpem, aqui nessa carreira de cima. Façam o quadrado, tá? Com o fio da própria bolsa aqui que a gente deixou de reserva. Vou costurar a minha com a ajuda da agulha de tapeceiro e já volto para mostrar para vocês como ficou no final. Finalizei a colocação das alças, olha, ficou assim. Olha que linda que está essa bolsa. Essa bolsa chama Bolsa Anabela, muito linda. Vamos ver quanto de espaço que temos. Um porta-moeda, o celular, a carteira. Num próximo vídeo eu vou ensinar como colocar forro na nossa linda bolsa Anabela. Eu vou fazer uma videoaula só ensinando colocar forro na bolsa.
Ficou bem espaçosa, maravilhosa. Olha que linda a nossa bolsa. Para quem ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima aula.